Boa noite, pessoal! Bem-vindos a mais uma live das terças com Paulo Penha. Hoje falando sobre natação campeã. Temos três grandes convidados aí, daqui a pouquinho eles já estão entrando que estão conectados já. Vamos esperar um pouquinho eles. Olha lá. O Instagram tá chamando. Opa! Boa noite! Aí, pessoal chegando, vamos esperar os convidados entrarem também. Vamos ver. Oh, gostoso ver o pessoal da natação aqui. Aí o Júlio. Júlio chegou já. Vamos ver, Júlio, eu vou te chamar aqui para entrar já. Isso. O Júlio já vai entrar. Fala, Júlio! Boa noite. Beleza? Bem. Tá frio. Vamos fazer uma live. Tamo frio. Tá frio, né? Tá 5 graus agora. Só de gorro aí para esquentar. Chegou aí. Tá chegando também. Ah, mas a gente... Vamos aquecer essa noite para todo mundo, né? Boa. Aí, boa noite. Oi, Henrique. Boa noite, gente. Tudo bom? Boa noite. Beleza, cara? Que bom que você tá aí. O Alex já tá entrando aqui também. Prazer. Prazer. Eu achei que aqui tava frio, mas aqui onde o Júlio tá mais. Aqui tá friozinho. Só que tá no calor e pro céu. Aqui tá calor. Aqui, hoje fez 27, agora chove todo dia, né? Nossa. É que o verão é isso. O verão daqui ele é marcado por tempo bom, mas muito trovão. Hoje só fecha a porta. Muita chuva, muito trovão, muita tempestade. E aí, para você fugir dessa possibilidade de chuva, o que você faz? Você tem que treinar de manhã cedo, que é onde a menor incidência de raios é de manhã. Então, o Bruno Pratos, por exemplo, ele treina das 7 às 9. Eu até amanhã vou surpreender. É de 7 às 9 para fugir do risco de ter o treinamento cancelado por conta dos raios. Caramba. Cada um se adaptando. Aqui em Curitiba, tirando o gelo da piscina, né? E aqui tem uma regulamentação bem forte nesse aspecto. Tipo, quando tem um raio, eles fazem uma contagem, né? E eles, se tiver a menos de 15 segundos entre a luz do raio e o som do trovão, eles param o treinamento, sai todo mundo da água, porque indica que a tempestade está a menos de 15 milhas da piscina, né? Então, por conta disso, repara. Aí é o seguinte, demora 30 minutos depois do último raio. Então, você sai fora da piscina, todo mundo vai para uma área coberta, aguarda, né? E aí, quando vem outro raio, mais 30 minutos, mais 30 minutos, mais 30 minutos. Até a hora que o treino acaba sendo cancelado. Olha, o Paulo tá com problema aí, gente. É um treino intercalado. Pois é, né? Aí é um problema mesmo. Mas deixa eu fazer a abertura oficial da live então, gente, para a gente começar o nosso bate-papo aqui. Eu queria agradecer a presença dos três, né, nessa noite. Temos aqui o Alex, né, o Henrique, o Júlio. Já vou fazer as apresentações formais, mas queria já falar para vocês a proposta. Toda terça-feira eu faço uma live bem especial aqui, né, com grandes convidados que são experts no assunto. O objetivo sempre é instruir, né, basicamente assim, os meus atletas, né, o público que gosta de assistir aqui. Eu sou psicólogo do esporte, mas a live, podem ver, não é a live de psicologia do esporte, mas é a live de esporte. Porque o atleta precisa entender a pegada do técnico, do atleta, ele precisa entender a pegada científica. Então, volte e meia, eu convido colegas das áreas também, porque a gente precisa se instruir de todos os lados, para que daí a gente consiga ir tecnicamente também.
Então, se inspirar nos colegas, eu acho que o Henrique vai conseguir passar muito disso também, né, como atleta também, mas todos aqui, eu acho que a gente vai poder contribuir bastante. Então, eu queria agradecer muito a presença. Deixa eu fazer aqui, eu tenho aqui um roteirinho de apresentações, né, para apresentar vocês, mas daqui a pouquinho vocês complementam aqui, né? Então, Alexandre Puceldi, então, formação, né, jornalista e profissional de educação física. É muito grande o currículo, né? Então, Alex, depois você complementa aí, por favor, né? Mas eu dei um info aqui nos pontos principais aqui, né? Então, um treinador internacional de natação, né? No período de 89 a 2013, né? Trabalhou com a equipe brasileira, do Kuwait, do Irã, né? Também trabalhou no campeonato nacional, né? Dos Estados Unidos, trabalhou com times com vários times, né? Nos Estados Unidos de natação, com várias equipes. Também já participou de 4 Jogos Olímpicos, de 12 campeonatos mundiais, como que é aqui? Mais de 100 títulos, né? Em diferentes países, coisa. E apresentador também, né? Comentarista do jornal, TV, né? Homem de negócios, né? Com vários tipos de atividades diferentes, que daqui a pouco vai explicar melhor, né? Acho que é bom aí o Alex aprofundar um pouquinho mais toda essa história dele, contar pra gente. E lembrando, eu esqueci de falar isso para vocês também, a nossa live, nós temos aqui gente de todos os esportes, de várias áreas, né? Então, é bem interessante, se vocês forem ver no retrospecto, né? Semana passada foi sobre psicologia mesmo, mas no outro foi sobre hipismo, depois a gente teve sobre vôlei, basquete, pessoal fera de cada área, e isso que é bacana, vocês estarem falando sobre natação, mas eu estava agora há pouco falando com uma tenista que eu acabei de atender, ela até já entrou aí, está na live agora, que eu falei, assista, porque eles vão falar sobre natação campeã, mas principalmente como se tornar um atleta campeão, né? Isso serve para todos os esportes, e não só para o esporte, na vida, na carreira, em vários sentidos. Então, é bacana o pessoal que está assistindo entender isso. Aí, vamos para o Júlio Saldanha, colega aqui de Curitiba, bastante tempo, né? Técnico, Seleção Paranaense, Mococa de 2012, 2014, técnica da Seleção Brasileira de Águas Abertas, Canadá, Absoluto 2013, técnico de Seleção de Curitiba 2014, técnico da Seleção Brasileira, né, Mundial Júnior 2014, participou do 4º Encontro de Gestores Modalidades Olímpicas do FOB 2014, técnica da Seleção Brasileira de Águas Abertas, né, Juvenil Sul-Americano em Lima, Peru 2015 e na Colômbia 2017, técnico do Mundial Júnior Águas Abertas, Canadá, Hungria, Conselho Técnico do CBDA de Águas Abertas desde 2018 e técnico da mais nova brasileira Cruzar Canal da Mancha, né, em 2020, a Mariana, né, grande Mariana. Muito bom. Seja bem-vindo também, muito nos honra. E vamos lá. Henrique Martins, nadador olímpico, finalista olímpico, publicitário, apaixonado por esportes, viagens, aventuras, que está aqui, né, hoje prestigiando aí, o cara, eu consegui acompanhar ali algumas coisinhas suas, já que você faz, não te conheço, né, a primeira vez que a gente está conversando hoje, né, sim, então vai ser muito bacana. Faz uma apresentação bem bacana também para poder te conhecer melhor também, toda a tua história, toda a tua jornada. Te agradeço muito de prontidão na hora, você já aceitou aí o convite em estar participando aqui com a gente, e com certeza vai dar um show aí, vai contar muita história. Então, queria agradecer aos três, né, poder estar prestigiando essa noite, e queria fazer esse giro, então, na ordem de apresentações, para que vocês possam aí falar um pouquinho mais sobre vocês, né, e contar um pouco melhor para todo mundo. Por favor, Alex, pode começar? Primeiro, obrigado. Para mim é um prazer enorme estar falando com um grupo tão bacana de pessoas importantes e relevantes nas suas carreiras fantásticas aí. Muito obrigado, viu, Paulo? Para mim é um prazer. E você sabe que ano olímpico é um ano muito bom para o nosso esporte, porque é um ano que ele potencializa a mensagem, né? Você pode prestar atenção que aumenta a visibilidade para os atletas, para o esporte, para a prática esportiva. Os anunciantes acabam abrindo espaço, então qualquer oportunidade ela precisa ser tomada.
E tem uma outra coisa que eu acho que também é importante, né? Nós estamos falando aqui, o Henrique foi atleta olímpico e as pessoas que estão nos assistindo, muitas vezes, podem olhar para a Olimpíada como se fosse algo muito distante. E eu acho que o grande lance do movimento olímpico é tentar aproximar isso das pessoas e fazer com que o espírito olímpico seja algo compartilhado e consumido por todos. Então, este é um ano que a gente precisa falar de Olimpíada todos os dias, todas as horas, a gente realmente precisa evidenciar isso. A gente precisa fazer com que as nossas crianças, os nossos jovens acreditem e possam treinar e ir atrás do sonho olímpico. E mesmo que ele se concretize ou não, que é uma possibilidade muito maior de não se concretizar, né? Nós estamos falando aí, para você ter uma noção, o Brasil participa dos Jogos Olímpicos na natação há 101 anos, desde 1920, e apenas 171 nadadores foram para os Jogos Olímpicos. Então, todo aquele cara que fez parte, ele é elite da elite da elite da elite. Então, ele assim precisa ser tratado. Só que eu acho que nós precisamos, neste ano, evidenciar muito isso. Então, eu te agradeço e que a gente possa exatamente fomentar isso. A minha missão aqui hoje é exatamente essa, é fazer com que as pessoas olhem para a Olimpíada e não olhem de uma forma distante. Procurem encarar aquilo ali, primeiro com apreciação, com o caráter de você reverenciar o esporte, mas também de se espelhar e dizer, um dia eu estarei aí. Fantástico, fantástico. Júlio, pode continuar aí também? Posso. Gostaria de falar assim, o Brasil é o sexto maior país do mundo, né? Então, nós temos bastante material humano e também nós temos que trabalhar bastante hoje em dia, bastante parte da psicologia, né, Paula? A parte mental dos atletas brasileiros. Então, muitos atletas, eles querem chegar na Olimpíada, mas não pensam, querem ganhar a Olimpíada. Então, tem que ter um pensamento um pouco maior. Também eu acredito nisso aí. E os atletas brasileiros são muito guerreiros, entendeu? Pelas estruturas. Quantas piscinas novas que estão saindo no Brasil? As cidades, quantas cidades do Brasil que tem piscina? Entendeu? E os atletas aí, eu acredito, são muitos guerreiros, são atletas bons. Precisamos também competir mais em alto nível. Tá levando até, eu gostei muito do que a CBDA fez esse ano, que ele levou o pessoal juvenil, levou para o Sul-Americano Absoluto. Foi uma grande sacada. Isso aí tem que levar. Não podemos perder mais o multination, nós levávamos os atletas e as competições internacionais fazem muito parte para o crescimento de todos. Perfeito, muito bom. Henrique? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Quando o Paulo me chamou, falou assim, vamos fazer uma live para conversar sobre esporte, sobre natação. Eu sou apaixonado por isso que eu topei na hora. Ainda mais quando eu vi os convidados, né? Então, o coach, eu já conheço ele de muitos anos, desde que eu era novinho. Júlio e Paulo, minha namorada conhece muito bem vocês, ela é dona curitibana. Falou muito bem de vocês, tá? Então, estou muito animado para a gente conversar um pouquinho sobre isso. O coach já falou um pouquinho sobre o espírito olímpico, como a gente se relacionar com a Olimpíada, a gente falar sobre o assunto, eu acho muito legal, já veio muita coisa na minha cabeça. O Júlio falou também da questão de competir em alto nível, multination. Eu sou da geração multination, então eu sei a importância que foi isso, né, no início da minha carreira, de viajar para fora do país, competir, perder, né? Enfim, são muitas experiências que eu tenho aqui para compartilhar e vocês compartilharem comigo. Como vocês falaram, né, a natação ela não é feita o esporte em si não é feito de um pilar só. Então, a gente tem o treinamento na borda da piscina, a gente tem a preparação física, tem a nutrição, a psicologia. Tudo isso envolve um resultado de alto rendimento. Então, vamos lá, Paulo, pode tocar aí o roteiro e o que eu puder ajudar aí, podem contar comigo. Pode. Eu queria colocar uma observação aqui também.
E a natação é um dos primeiros esportes com que eu trabalhei. Então, assim, desde 2005 que eu trabalho com natação, comecei com a natação do Paraná Clube, depois fiquei 11 anos aí com a natação do Clube Curitibano, hoje trabalho com nadadores de várias regiões, de vários clubes diferentes no Brasil também, e é um esporte que instiga. Eu gosto de nadar também, sempre que possível vou no clube, dou uma nadadinha, é muito gostoso. E falar sobre natação dá é uma coisa muito, muito, muito forte dentro. Então, eu queria falar assim com mais amor e paixão ainda, quando a gente ainda é apaixonado, não é só apaixonado por esportes, mas quando é apaixonado por esse esporte. E queria que vocês pudessem compartilhar um pouquinho. Então vamos na mesma ordem, assim, nesse mesmo giro, mas se um quiser interromper, o outro complementar, não precisa ser uma coisa muito geográfica, pode ser muito à vontade. Mas me falem um pouquinho sobre a percepção de vocês, é uma das perguntas que tem aqui. Estou lendo, ó. Quais os componentes básicos que um nadador deve ter? A percepção de vocês. O que é básico? O que qualquer um tem que ter? Quem pode começar? Pode ser na ordem que vocês quiserem. Eu tenho uma passagem que aconteceu comigo na minha carreira. Quando eu trabalhava no Fort Lauderdale Swim Team, que eu vim trabalhar nos Estados Unidos, eu era o chamado Head Age Group Coach. O que é o Head Age Group Coach? Ele é o treinador principal até os nadadores de 13 e 14 anos de idade. Então, os melhores atletas até 13 e 14 anos de idade, e aí eu tinha 11, tinha 12, tinha 10, os bons nadadores treinavam comigo neste grupo. Mas também era minha função, eu era também coordenador das escolinhas. Então, uma das funções que eu tinha era de fazer as avaliações. E, puxa, às vezes, cara, no meio do meu treino chegava uma família para fazer um teste. Né? E você sabe que nos Estados Unidos a natação é um negócio, como qualquer outra coisa, que tudo aqui é negócio. Né? Então, você, como negócio, você tem que tratar o teu consumidor, o teu cliente da melhor forma possível. Independente de você estar no meio do treino ou não, você vai parar o teu treino, você vai colocar um auxiliar ou alguém para olhar o teu treino e você vai receber um novo aluno, porque ali é dinheiro entrando. É assim que as coisas são tratadas. E lá vou eu, a caminho da piscina pequena, com uma criança de aproximadamente 7 anos de idade, fazer o teste com essa criança enquanto alguém cuidava do meu treinamento. No caminho até a piscina, você fazendo um bom customer service, você recebe a criança, como é que você vai, qual é o seu nome, qual é a sua idade. E aí você pergunta qual é o teu sonho, né? Por que você quer nadar, aquela coisa toda. E aí essa criança de 7 anos de idade, ele diz para mim, eu quero ser campeão olímpico. Quando uma criança de 7 anos de idade te diz que quer ser campeão olímpico, e se você transportar isso para o Brasil, você não vai escutar. Talvez você não vai escutar isso nem de um de 10, nem de um de 12. É difícil, porque não está muito no nosso radar o ser campeão olímpico. Na história da nossa natação olímpica, nós temos um campeão, em uma prova, em uma vez. Então, não há muita referência sobre esse aspecto. Então, o meu ponto que eu quero chegar é que, e isso, galera, aconteceu em 1999, fazem 22 anos. Então, eu nunca esqueci. Porque não é normal uma criança de 7 anos de idade dizer que quer ser campeão olímpico. Então, aquilo me marcou e eu identifiquei aquilo como muito inspirador. Porque eu acho que os nadadores americanos, eles têm isso na mente, eles acreditam. E essa parte de acreditar, de ir atrás, eu acho que faz muita diferença. Fantástico mesmo, né? É de arrepiar, né? Alex, só queria fazer um complemento rapidinho. Tem uma técnica que a gente usa na psicologia que é bem isso, de você colocar ali o grande objetivo. E aí o atleta vai e anota, e aí a gente coloca o quê? Foco no objetivo. O restante, eu gosto de usar o termo, você tratora, você passa por cima, você não vai ficar olhando o processo aqui, você vai olhar onde você quer, acreditar e seguir. Até uma outra hora eu comento isso aqui, não vou interromper aqui. Júlio, fala aí, Júlio. São Paulo, para você ver que o tamanho da coisa é tão grande, que eu estou olhando aqui, eu estou no meu escritório tem muitas coisas. E este nadador, ele não foi campeão olímpico, mas ele chegou à seleção americana
E aqui eu tenho no meu escritório muitas coisas que eu guardo. E eu ganhei este full boy dele. Olha. Então, tipo, o que eu quero dizer é de que uma coisa é você falar e a outra coisa é você ir atrás. Então, eu queria dizer isso porque eu acho que a cultura esportiva americana ela é muito forte, muito forte. Ela está muito arraigada. As pessoas realmente acreditam nisso. Nós ainda não temos isso em nosso país. Mas era algo que me marcou e o full boy está ali. Boa. Júlio, por favor. Então, assim, eu acho que o Brasil, que nem o pessoal falou, nós não temos uma cultura, mas a gente pode desenvolver uma cultura. Então, desenvolvendo essa cultura, nós temos várias coisas que no Brasil que tem que melhorar bastante, principalmente para os atletas e para os clubes, para as academias, né, para todos que fazem parte da natação e do esporte. Um exemplo disso é o Enem. Então, nós temos vários esportes. A gente vai fazer um calendário. O pessoal faz o calendário, o Ministério do Esporte tinha que estar junto, tinha que estar o COB junto, tinha que estar as confederações juntos, para depois montar o calendário. Então, você monta tudo no planejamento, vai ter uma competição, se faz competição-alvo, o atleta sofre, treina bastante, porque eles são motivados, às vezes pega gripe, pega resfriado, se machuca, tudo, faz o máximo possível para aquela data e é mudado para 2, 3 semanas depois. Então, e também isso não é bom para o Brasil. Então, nós temos que começar a definir junto com o COB, Ministério do Trabalho, Ministério dos Esportes e confederações junto, um calendário nacional. Tá? E tem que, a gente sempre está fazendo a mesma coisa. Está na hora do Brasil mudar. Fazer novos tipos de competições, reunir as confederações, tem que começar a mudar. O Brasil está na hora de mudar para melhor, porque tem tudo para ser uma grande potência, tem atletas bons, tem técnicos bons, tem conhecimentos bons. Então, eu acredito que o Brasil, se querer, tiver poder político para o nosso esporte, principalmente, nós vamos ser uma grande potência. Nós temos que ter centro de treinamento também na natação. O vôlei deu um boom aí com a CBV, tem centro de treinamento. Cadê o nosso centro de treinamento da natação? O nosso país tem que ter centro de treinamento da natação. Tem que ter um lugar próprio para levar as categorias treinarem, os melhores atletas estarem juntos treinando às vezes, fazer swim camp junto. Essa é a minha ideia que eu tenho, que eu vejo. Muito bom. Henrique? Bom, vamos lá, né? Eu acho que eu vou comentar num ponto de vista mais de atleta, né? Eu acho mais as características do indivíduo, né? Só queria comentar aqui que tem muita gente bacana assistindo a live, né? A live tem o Latuf, comentou, o Bill, que acabou de ser multi-recordista aí no Paralímpico, queria dar um parabéns para ele aí. Enfim, quais as características? Então, é difícil a gente colocar o dedo exatamente o que torna um atleta campeão ou não, né? Eu já vi em algumas equipes os treinadores eles selecionavam os atletas pelo biotipo. Tem que ter uma altura mínima, uma envergadura tal. Na minha opinião, não é algo tão concreto. Eu acho que vem muito mais da personalidade, da inteligência emocional do atleta para lidar com adversidades, para se desafiar, para buscar algo a mais do que o biotipo, do que o talento dele em si, né? Então, realmente, quando a gente coloca um comparativo entre cultura americana e cultura brasileira, a gente, em termos de biotipo, de talento, a gente não fica atrás. Tem uma questão estrutural, né? Eles têm muito mais atletas, têm muito mais piscinas, têm muito mais infraestrutura que a gente. E tem essa questão cultural também. Então, a gente, até antes do Cielo, a gente não pensava que era tão fácil, não fácil, mas que era possível ser campeão olímpico. E isso já foi mudando. Você vê a nova geração, eles já chegam falando campeão mundial, campeão olímpico. Então, isso vai contagiando, vai crescendo, né? E tem essa questão, eu acho que é uma mistura de tudo, né? Então, essa questão cultural, essa questão de infraestrutura, e eu acho que o treinamento multidisciplinar foi algo que mudou muito no Brasil, né? Então, você pega, uns anos atrás, o treinador, ele tirava leite de pedra, né? Ele era o preparador físico, o treinador da borda da piscina, ele fazia parte de psicologia, administrativo, e ele pirava. Não dá para tomar conta de tudo.
Hoje em dia, a gente tem equipes, você pega os grandes clubes, pelo menos, quando eles vão para uma competição, o staff deles é muito grande. Então, a gente tem desde o massagista, do fisioterapeuta, o psicólogo, a gente cerca de vários lados o resultado do atleta. Eu acho que isso é muito importante, porque chega num certo nível, não é o talento que vai fazer diferença. E você chega numa Olimpíada, tá todo mundo muito bem preparado fisicamente. Qual é o algo a mais que vai fazer diferença? É o cara tá se alimentando bem na vila? O cara, ele tá com a cabeça preparada para entrar e competir do lado de um Phelps da vida? Então, acho que todos esses fatores, eles são muito importantes. O pilar de inteligência emocional é algo que a gente não pensava, né? Eu, pelo menos, quando eu era mais novo, nem passava na minha cabeça. E isso se tornou fundamental hoje em dia, né? Então, talvez o Paulo possa até comentar melhor do que eu sobre isso. Então, acho que esse conjunto de fatores fazem um atleta campeão. Não é algo palpável que a gente consegue falar, é isso e aquilo. É um conjunto. Perfeito. É legal ver que os três entraram num ponto, eu já vou anotando aqui tudo que vocês vão comentando e entrelaçando, e basicamente os três colocaram, com palavras diferentes, mas a ambição. O atleta querer, desejar, objetivar, né? A gente está vendo, sim, uma questão de estrutura, e aí, como o Henrique colocou, sim, a gente, como psicólogo, a gente vai vendo, a gente está aí, como eu falei, desde 2005, aí, trabalhando com natação, e a gente vê gradativamente o reconhecimento da profissão, ainda bem, né? Ainda é muito precário, ainda tem muitas portas fechadas, mas quando se abre, e se abre de forma verdadeira, com integração, aí o trabalho flui, né? Porque o psicólogo está aí para, vamos dizer, ajudar, puxar todas as orelhas de todos, né? Com o Júlio mesmo, né? A gente já trabalhou muito tempo junto e, pô, o psicólogo dava para ver, né? Tava ali para ver a questão de atleta, de família, do próprio técnico, às vezes colocar o técnico. Viu, Paulo, que você falou, lembrar que o atleta também é uma pessoa. Ele também tem família, também briga com o namorado, com a namorada, tem problema na escola. Isso é muito importante de lembrar também. Então, isso foi uma coisa que já ouvindo os três aqui foi bem interessante. Júlia, quer falar? Quero só dar uma complementada, assim, porque quando a gente trabalhou junto, né, Paula? Então, hoje em dia, assim, é mais difícil a gente traçar um perfil do atleta, se não tem um psicólogo. Então, às vezes, tem que chegar no atleta, sem ter um psicólogo, você tem que se ver como que ele vai ser motivado. Às vezes, tem que chegar um pouquinho mais forte no atleta para ver como ele vai reagir. E, às vezes, tem que fazer esse teste, sem ter no psicólogo para tratar o perfil dele. Então, é mais difícil. Você tendo psicólogo, que é mais fácil tratar o perfil do atleta, você sabe como vai lidar com o atleta. Você vai tratar ele com um desafio de palavras, com palavras positivas, dependendo dos estímulos. Uma coisa que eu achei legal também, assim, o Cristiano Ronaldo, com 12 anos de idade, ele já foi para a Ilha da Madeira. Imagina, foi com 12 anos de idade, já foi treinar lá. Futebol longe da família. Chegava no final de semana, ele ficava longe da família. E os outros que moravam perto viajavam e ele sozinho fica treinando. Então, essa vontade, esse amor, não pode ser só paixão, que paixão é rápida, explosiva e acaba. Então, você tem que gostar muito do que você faz, tá? A Marta, tipo, com 14 anos de idade, foi pro Vasco treinar. E na hora do almoço, ela ficava com a bola. E teve o exemplo do Oscar também. Schmidt acabava o treino, ele ficava lá arremessando lá. Então, em cima, às vezes, do ponto fraco de você, que você vai conseguir o sucesso. Então, hoje em dia, bastante os treinamentos aí de virado, de submerso, lutamento. Você vê muitos atletas, às vezes, acabando o treino e eles treinando sem o atleta, sem o técnico pedir. E eles tentando se evoluir nessas coisas. E o Brasil está ficando muito bom. Principalmente a natação feminina, que eu disse ia falar que não estava bom. Tá bom, sim. Quem que foi a última medalha que teve no Brasil? A única que teve. Na Olimpíada passada. E agora, né? A Ana Marcela está com chance. As meninas estão dando show. E se cuide. A natação feminina está crescendo. As meninas, ó, agora que teve essa etapa aí, melhoraram um monte. Entendeu? Se deixar, eu estou de parabéns. Eu gosto da natação feminina. O pessoal não fala, mas a natação feminina, por ter menos atleta, mas está ficando muito forte aí no Brasil. Ô, Júlio, até deixa eu perguntar uma coisa para você, então. Só complementando nessa questão que você falou, não é só paixão, né? Semana passada a gente estava comentando que chega a se tornar até uma obsessão positiva, porque você vai dormir pensando nisso, né? Então eu lembro, quando eu era moleque, eu ficava escrevendo meus tempos que eu queria fazer no caderno da escola, eu estava tomando banho, eu ficava treinando chegada e comemoração. A gente respira e pensa nisso 24 horas, né? Então, realmente é uma obsessão, é algo que a gente está disposto a mudar a nossa vida para isso, né? E eu acho que isso é um fator
um grande diferencial. É, E falando porque, de... porque aí tem... É que são duas coisas diferentes, né? Uma coisa é motivação, e a motivação ela é pontual. Você não é motivado... Não é todo dia que você está motivado. Você não é motivado todos os dias para acordar e ir treinar, né? Então, a motivação ela é pontual, e nós somos movidos à motivação. Esse ano eu estou com motivação para isso, ou agora eu tenho motivação para isso, né? Só que a vontade de fazer, o espírito, a determinação, essa sim é que se sobrepõe, né? Então, eu estou desmotivado, né? Vai ser muito difícil você ficar um ciclo olímpico inteiro motivado, é muito difícil. Ninguém acorda 1 grau Celsius, né? Não tem como. Olha pra piscina e fala, eu acho que motivado. Essa pontualidade da motivação, ela nos oferece alguns desafios. Hoje, por exemplo, fez um frio danado aí. Em todo o Brasil fez frio, né? Aliás, na região, vamos dizer ali do sudeste para baixo, fez frio, né? Então, um pai até me procurou e disse, poxa, coach, você não acha um absurdo o meu filho aqui, lá do Nordeste, ir competir em Belo Horizonte, que vai estar muito frio? Aí eu fiquei pensando, cara, faltam 30 dias para a competição. 30 dias. E a pessoa, 30 dias antes de viajar, já preocupado com o frio que ele vai passar no Campeonato Brasileiro, que vai acontecer no final de julho, em Belo Horizonte, esse menino vai congelar. Porque ele já botou tanta carga negativa até lá. Isso, sabe, ele já vai carregar tanta carga. Gente, se tiver calor, tá calor. Se tiver frio, tá frio. Vai nadar pra cacete. Não tem Controla o que pode ser controlado. Né? Que nem assim, a gente tem que viver, a pandemia foi uma coisa boa que ensinou a gente a viver o agora. Então as pessoas estão muito planejando, muito, gastando seu foco, antecipando, tem muita ansiedade, jogando os seus pensamentos muito para o futuro do que esquecendo o agora. Faça bem feito o que você tem que fazer agora. Entendeu? Tudo, você cai na água, faça agora bem feito. Você está na piscina, faça bem feito. Se for para casa, faça o que você tem que fazer lá. No teu colégio, estude. Não, faça o que você tem que fazer bem feito, com excelência, o agora. Tudo que você tem que fazer, o agora, é importante. Ô Júlio, deixa eu só te perguntar, você comentou de natação feminina, e eu acho que é um assunto muito legal, né? A natação feminina evoluiu assim, visivelmente, né, nos últimos anos. Você acha que o fato porque antes a gente via o treinamento de natação geral, como um todo, né? Homem e mulher fazem o mesmo treinamento. Você acha que o fato de individualizar os treinamentos agora, reconhecer as necessidades da natação feminina e dividir, ramificar o tipo de treinamento, você acha que pode ter sido um grande diferencial para isso? Assim, quanto mais individual o atleta de alto nível, melhor, né? Quanto mais individual, melhor. Depende das categorias. Assim, se trabalha a categoria aí, as categorias mais baixas, trabalho junto, acho melhor. Agora, quanto mais adulto, quanto mais individualizado, melhor o treinamento. Principalmente se acompanhar ciclos menstruais das meninas, elas variam bastante. Então, varia também, influencia no resultado. Então, você tem que ter tudo anotado, como que ela age cada ciclo, né? Para você saber como ela vai reagir no treinamento. Isso que eu acredito. Boa. Pessoal, vou jogar mais uma pergunta. Agora uma pergunta que veio aqui do pessoal que está assistindo a gente aqui, ó. Pergunta. Nos Estados Unidos, sabemos que muito do esporte competitivo acontece nas escolas e universidades, o que facilita a logística e a coordenação entre estudo e esporte. Isso é determinante para o sucesso? Pergunta para todos. Quando o Júlio começou a falar do que precisava ser feito no Brasil, não há dúvida de que há muita coisa para ser feito no esporte de alto rendimento, que talvez é aquele que mais nos salta aos olhos, né? Mas eu acho que a carência maior do brasileiro, do esporte brasileiro, e aqui eu falo até de uma forma mais abrangente, não só da natação, não só da natação de alto rendimento, nós não precisamos de uma Olimpíada Nacional da Juventude, não. Nós estamos mais jogos municipais, jogos de bairro, sabe? A gente precisa trazer o esporte um pouquinho mais para dentro da escola, porque é o que realmente dá uma estrutura. E quando a gente começou a falar ali do movimento olímpico, nós precisamos associar mais, aproximar mais
o esporte de alto rendimento com o esporte de formação. A gente não pode olhar para um medalhista olímpico como se ele fosse um ser de outro planeta. A gente precisa fazer essa aproximação. São coisas distintas, com atenuantes distintos, com órgãos distintos que vão trabalhar. Só que a nossa maior carência não está no esporte de alto rendimento. Por quê? De vez em quando vai aparecer um super talento, como já teve lá o César Cielo, como o Henrique, que foi atleta olímpico. Esses já são super talentos. Esses são as exceções de um processo que vão acontecer. Né? Só que nós, para termos um plano, um planejamento, um programa de esporte, nós precisamos trabalhar um pouquinho mais na base, nas estruturas locais, as coisas muito mais organizadas mesmo lá embaixo, para transformar o país num processo de de planejamento esportivo a longo prazo. Eu posso complementar um pouquinho aí? O pessoal falou perfeitamente. Então, assim, as escolas aqui, qual colégio tem uma piscina municipal? Então, nós temos que ver a vantagem também para os clubes. Então, nós temos que unir a escola com o clube, unir os ministérios do esporte, com o Ministério da Educação, tem que fazer tudo, porque você chega na época de prova, tem atleta que vai competir. Se a gente conseguir unir esse esporte e escola, seria ideal. As universidades no Brasil, o que ela ganha tendo um atleta? O que vai ter desconto para eles? Então tem que ter atrativo também, para o outro lado também, entendeu? Nós temos várias universidades boas, com muitas piscinas que não teve nunca competição, excelentes. Só que não está sem usar, porque tem que ter contrapartida da parte do governo para essas universidades, para a gente conseguir levar os atletas estudando e ficar no Brasil também, estudando umas boas universidades que tem aqui no Brasil. Boa. Rick, quer falar alguma coisa? Não, eles estão certíssimos em relação a isso, né? É uma questão estrutural mesmo. E aí já sai um pouco da alçada de um treinador, de um atleta, envolve vários fatores, vários órgãos, né? Eu já até conversei sobre isso com o presidente da CBDU, que é a Confederação Universitária, e tinha até um projeto que estava tramitando do complexo esportivo, né? Então, da estrutura esportiva das universidades influenciarem na nota do MEC, justamente para fomentar as universidades a terem mais a quadra, uma piscina, chegar mais próximo de uma universidade americana. Mas eu sei que o projeto caiu no meio do caminho, ele não foi concluído, mas seria mais ou menos essa linha de pensamento. Eu acho que não é falar assim, vocês têm que ajudar a gente. Não, como é que um pode ajudar o outro? Como é que a gente se encontra no meio do caminho? Porque ter uma piscina é um investimento caro, não é toda escola, não é toda universidade que vai querer fazer um investimento desse. Mas e se tiver uma contrapartida? Se tiver algo positivo para o ensino em si, né? Então, acho que fazendo essa jogada para ambos os lados, a gente consegue massificar o esporte. E aí, a gente não fica dependendo de um Cielo a cada 10 anos para ser campeão olímpico. A gente tem 5.000 atletas participando. 4.999 vão se formar e vão ser ótimos na carreira deles. E um vai ser campeão olímpico. Mas está ótimo, todo mundo saiu ganhando. Acho que é mais ou menos essa linha de pensamento. Bom, eu queria fazer um comentário com vocês agora como criança que estudou num colégio, um colégio bom, que tinha uma série de esportes no contraturno para a gente poder fazer. Então, era uma escola particular aqui de Curitiba, bem bacana, hoje não existe mais, e uma pena. E eles tinham uma política, uma pegada bem legal, então eles davam opções, tem aula de judô, tem aula disso, aquilo, tinha aula de atletismo. E eu fui fazer aula de atletismo, me encontrei na corrida, e eles faziam campeonatos todo ano, cada semestre eles alugavam a pista de atletismo da PUC e faziam um campeonato interno do colégio. E eu sempre ganhava, tem um monte de medalha guardada aqui dessa época. E até eu não avancei, queria ir no esporte, não consegui porque eu tenho um problema no tornozelo, e eu tinha que ficar usando tensor, a dor intensa, até hoje eu sinto essa dor assim, que não posso ficar muito tempo.
parei. Mas até hoje o pessoal que me acompanha sabe que eu gosto de correr todo dia, estava participando. Tem até umas medalhinhas aqui, algumas corridas que eu faço aí de rua. Então, até hoje você está envolvido no esporte, né? No caso da escola, foi um dos primeiros esportes que eu tive contato ali com meus 9 anos de idade. Então, como é importante na formação, quando a criança está se encontrando, oportunizar realmente na base. Imagine, toda escola tem sua piscina mesmo, né? Utópico, eu acho que não. Nós temos aqui em Curitiba algumas piscinas públicas, porque essas piscinas públicas não estão integradas com as escolas realmente, dentro do terreno das escolas. Seria uma coisa, acho que, a ser vista ainda, né? Desculpa, Paulo, e outra coisa. As piscinas públicas, podia ser o atleta da escola pública ir com o seu passe escolar e nadar com o transporte público gratuito para essas piscinas públicas. Seria uma boa opção, entendeu? Mas tem que ter a vontade política também no esporte, para o esporte. Outra coisa que eu achei legal ontem do Putz falando, a natação lá nos Estados Unidos, lá que teve na TV aberta. Achei, nossa, magnífico. Imagina o Brasil, nós tínhamos em Copacabana, lá, a travessia dos fortes. Nossa, ficava o ano inteiro esperando para ter aquela travessia. Nós perdemos essa competição aí, que era fantástica. Ficava o ano inteiro para assistir a travessia dos fortes. E nós perdemos também várias competições boas pelo Brasil aí. O Troféu Mercosul, que era do nosso clube. Perdemos também o participei muito também. Né? E o Fausto Alonso. Então nós temos que retomar essas competições aí boas. Outra coisa que eu queria falar de base, que o Celso falou, que tem que aumentar. Em 2015, o Celso esteve no clube lá, numa clínica ele dando, e ele lá na clínica, ele viu um atleta nadando e chegou para mim e falou, nossa, esse menino aí tem futuro. E hoje é uma realidade já. O Celso tem olhos de tigre, que a gente fala. É muito craque esse cara aí. Acontece. A gente às vezes erra, viu? A gente erra. E eu, por exemplo, teve um cara que eu conheço, por exemplo, o Henrique. O Henrique é um garoto que eu conheci já no infantil. E o Henrique, a gente acaba prestando atenção. O Henrique sempre teve problema com os fundamentos. O Henrique saía mal, virava mal, desde pequeno. Mas sempre foi muito bom nadador, tinha boa pegada, né? E a gente acaba pegando. E eu me lembro, por exemplo, o Gabriel Santos, esse que hoje é um dos melhores nadadores de 100 livre do Brasil. Eu conheço esse garoto desde o infantil 1 e eu dizia, esse aí não vai longe não. Quando o garoto chegou no júnior, ele nunca foi campeão brasileiro, nunca tinha sido campeão brasileiro até ser atleta olímpico. Ele nunca foi campeão brasileiro até ser atleta olímpico. E quando ele foi atleta olímpico, eu disse, cara, eu acho que eu estava errado, né? E hoje eu posso dizer a vocês, eu estava muito errado, né? Então eu digo, às vezes a gente erra, não é o nosso olho. E eu acho que e sabe por que eu acho que é bom a gente reconhecer isso? Porque por mais que a gente estude, por mais que a gente tenha experiência, a gente aprende todos os dias, a gente não tem como determinar. Sabe aquela história? Isso eu digo nas minhas palestras, às vezes, eu falo isso, eu digo, se você estiver sentado numa palestra vai dizer para o teu atleta, olha, meu filho, você vai ser atleta olímpico, você está mentindo, porque você não pode ter essa garantia. Mas da mesma forma, se você disser para ele, você não vai ser atleta olímpico, você também está mentindo. Nós não temos essa capacidade precisa de chegar lá e acontecer. Não temos. Por mais capacitados, estudiosos, né, que nós possamos ser, nós não temos essa habilidade. Tem uma coisa que eu sempre faço assim, com os atletas, quando eles estão com aquela baixa autoestima, às vezes eles não estão confiando tanto em si, dá um calha-boca em todo mundo e acredita em você, acredite em você. Sempre essencial, sempre importante, né? Deixa eu ver aqui, o Alex tá voltando, Alex? A conexão ficou meio ruim agora? Não, eu acho que é a sua. Segue o líder. Eu não torço para o Inter, eu torço contra o Grêmio. Eu só queria jogar uma outra pergunta agora aqui. Então aqui, ó. Essa daqui começa com o Henrique, mas eu emendei com a outra pergunta, que inclusive de um colega meu lá do Canadá, tá assistindo a gente lá do Canadá, é preparador físico, já foi treinador de
de seleção de futsal. Olha aí, ó. Ô, Quinhas, vê aí, ó, a camisa, tá bonito. Pera lá, Toronto também. Então, assim, duas perguntas. A primeira foi aqui, ó. Henrique, você teve treinadores brasileiros, americanos e australianos. O que você viu de diferente entre eles? E aí, ele complementa daí. Gostaria muito de saber qual a frequência de treino, de força, né, eles realizam, em qual fase do planejamento, aí para os técnicos. Então, queria já que você começasse o Henrique falando da diferenciação dos treinadores, e aí os treinadores entram falando também sobre a treinabilidade em cada fase, o que for possível, que eu entendendo aqui é muito complexa essa pergunta última. Por favor, Henrique, comece e tenta ajudar a gente. Bom, vamos lá. É uma pergunta interessante. Por mais que a natação, hoje nesse mundo globalizado, né, a gente tenha informações, contatos com todo mundo, as escolas ainda são muito diferentes. Então, eu, das experiências que eu tive, e agora estou sendo extremamente sincero, eu acho que em termos científicos, os nadadores do Brasil, os treinadores do Brasil dão de 10-0 no resto do mundo, sabe? Eu acho que essa parte de treinamento fisiológico e de estudar, de planilhar a temporada, cara, isso é muito difícil de você ver. Nos Estados Unidos, eu acho muito legal, eles trabalham muito a parte mental, né? Então, aqueles filmes que você assiste do discurso no final do jogo, tem muito disso, eles trabalham muito essa pegada de o pensamento vencedor mesmo, e às vezes até o treinamento em si não é tão científico, não faz tanto sentido, mas o conjunto dá certo, né? Então, eu acho que essa é a diferença entre as duas escolas. E o da australiano, né, que eu treinei com o Scott, que foi o cara aí que me colocou na Olimpíada, né, junto com outros profissionais, claro. E quando a gente fez um training camp na Austrália, uma coisa que me chamou muita atenção foi a atenção deles para a técnica. Era extremamente exagerada, obsessiva. E eles corrigiam, falavam assim, nossa, seu dedo tá assim, tem que estar assim. Fala, cara, não faz sentido, vamos treinar, vamos fazer a série. E assim, o Scott mais de uma vez, na verdade várias, ele me parava no meio da série forte e falava, sua técnica tá ruim, vai pra raia do canto, vamos corrigir. E a gente ficava lá, ficava 1 hora, 2 horas. Não adiantava fazer uma série com a técnica errada. Ele corrigia a técnica para daí a gente fazer a série e fazer o treinamento. Então são 3 escolas diferentes, né? Aí entra também a diferenciação de treinamento de força, tudo. Eu vou deixar para os treinadores falarem isso daí. Mas tem diferença também. Tem a certa e errada? Não necessariamente, né? Eu acho que depende muito de onde o atleta se encaixa melhor, e o mesmo atleta pode se dar bem em diferentes escolas também. Então, são apenas pensamentos diferentes, e eu acho importante o atleta entender isso, né? Ele entender o que está sendo passado, o porquê está sendo passado, conversar com o treinador. Eu acho importante ter essa troca, essa comunicação constante, para daí sim o treino ser efetivo. Então, para mim, essas são as grandes diferenças aí dos 3. E os técnicos podem complementar, então, na parte também da treinabilidade? Eu acho que o Henrique falou de uma coisa muito bem... E eu digo a você porque eu moro no exterior desde 1999, então eu sempre achei o técnico brasileiro extremamente bem capacitado, e eu não acho que o treinador americano saiba menos que o brasileiro, não acho. Só que eu acho que o americano ele é mais prático e o brasileiro ele é mais teórico. O brasileiro realmente ele leva muito para a teoria. O americano, e uma coisa interessante é que o americano, quando ele vai para a borda da piscina, ele sabe dos conceitos fisiológicos, mas ele desafia, né, a ciência todos os dias. E isso é uma coisa bem do americano mesmo. Ele simplesmente ele acha que pode e vai embora, né? Já o brasileiro ele já é mais comedido, já é mais equilibrado, até porque, né, se você tem 300 mil nadadores federados, como existe nos Estados Unidos, pode fazer a loucura que você quiser, que você vai ter sempre um nadador bom. Lá no Brasil nós só temos 10, 12, 13 mil nadadores.
se nós fizermos uma bobagem, nós não vamos ter os nadadores, já fica difícil. Então, a tendência tá mais ou menos nessa linha. Só que eu acho que não existe o sistema ideal, ou correto, ou errado. Eu acho que tudo tem que ter um balanço, um equilíbrio. Eu conheci o técnico do Henrique, o Scott, o cara era um baita de um treinador, o cara era um treinador fenomenal, é um cara que tinha uma possibilidade, uma capacidade incrível de absorção. E eu me lembro uma vez, ele fez uma crítica à natação brasileira. Para mim, ele disse que a natação brasileira era uma agência de viagens. E aí eu levei algum tempo para entender por que ele queria dizer com isso. E ele simplesmente, ele resumiu isso de uma forma, porque ele identificou que o grande lance do nadador brasileiro era ou dentro do clube estar na equipe principal para poder ir para o brasileiro, ou aquele que estava no alto rendimento fazer parte da seleção e ir para as Copas do Mundo, ir para o Mundial, ir para a Olimpíada. Então ele identificou que a natação brasileira é uma agência de viagem. E aí tu pode até ficar chateado, pô, esse cara veio de fora. Não, mas tente olhar pelo lado crítico. Ele não falou isso para depreciar, ele falou só para mim. Então, tipo assim, ele falou porque talvez, e aí o Thiago Pereira disse uma vez algo sobre isso, nós treinamos e pensamos muito mais em pegar a vaga do que propriamente ir para a Olimpíada ser campeão olímpico. Então, sabe, e aí é onde entra a nossa agência de viagens. Nós acabamos enchendo as delegações, enchendo os nossos ônibus, os nossos aviões, mas na hora de carregar as medalhas nós não temos tantas, né? É bom, as críticas, às vezes, elas fazem a gente pensar, né? Quem entrar no sistema de defesa, de achar que as críticas são sempre negativas, você acaba não evoluindo. Muito bom. Mais alguém quer comentar esse assunto? Vamos para o próximo. Eu posso só dar uma complementadinha, por isso que eu falei aquela hora que foi bom que a CBA colocou a equipe juvenil para competir no Sul-Americano adulto. Para dar oportunidade para os mais jovens vir mostrar trabalho também, para ninguém ficar... Isso foi bom. Isso foi muito bom, Júlio. Sabe por quê? Porque sabe o que eu achei legal dessa parte? É algo, inclusive, que nunca foi feito na gestão anterior da CBDA. Porque sempre tinha aquela história que a gente tinha que ser campeão sul-americano. E a galera que já chegou num determinado, o cara ia para o sul-americano, ele já não dava tanto valor à competição, ao título. Essa moçada perdemos, realmente perdemos. Mas e daí, gente? E daí? Foca no dentro aí para a próxima, isso aí. Na próxima ganhamos, não adianta. Vai ter um determinado momento que a seleção júnior vai ganhar. É só continuar trabalhando para isso. Perfeito. Muito bom. Vamos para uma próxima questão que colocaram aqui, o pessoal que está interagindo com a gente, está assistindo aí, firme com a gente. A postura e a cobertura da imprensa pode ser apontada como parte do problema? O que vocês acham? Posso começar? Pode. Eu não acho que é do problema, eu acho que é da solução, dependendo da maneira como a gente utiliza. Então, assim, tem o coach, ele trabalhou na TV há muito tempo, né? Então, depois ele vai dar um insight mais elaborado. Mas eu acredito, assim, a programação que passa na TV tem que ser vendável, tem que ser algo que interesse, que vai atrair o dinheiro, o investimento. Então, enquanto a gente não oferecer algo que seja vendável, que seja um espetáculo, que seja um show, como, por exemplo, uma seletiva americana, ou um jogo de NBA, que você nem sabe qual que é o time, mas você quer assistir de qualquer jeito, a TV não vai se interessar tanto. Então, assim, é muito importante a gente ter a cobertura da imprensa, da TV. É muito legal quando passa o campeonato ao vivo, mas tem que ser interessante também. Eu acho que a gente pode ajustar um pouquinho os campeonatos para eles se tornarem mais dinâmicos, mais estéticos, mais agradáveis, sabe? Isso na minha opinião. Porque até os atletas, quando iam competir, eles não curtem ficar muito assistindo a competição, sabe? Os pais só vão para assistir a competição do filho, eles não querem ficar lá durante o evento inteiro. Aí você pega, por exemplo, um Rei e Rainha do Mar, que tem barraca na areia, que tá todo mundo indo lá para curtir,
Cara, que legal. Eu fui lá para assistir, assim, eu nem sabia direito o que estava acontecendo, mas eu tava curtindo estar lá. Então, eu acho que é pegar um pouquinho disso daí e levar mais para a piscina também. Boa. Quem mais? Eu só sobre a imprensa, é o seguinte, é porque a imprensa, primeiro, eu acho que nosso espaço na televisão, ele acabou. Né? Eu acho que é cada vez mais a tendência de nós ficarmos mais distantes da televisão. Aliás, quem trabalha com criança, ou quem tem sobrinho, tem filho, a gurizada de 12, 14 anos já não liga mais televisão. Né? Quem liga a televisão somos nós, em alguns momentos. Né? Então, a televisão é um processo que vai sumir, ela vai desaparecer. Então, o que nós precisamos é correr o mais breve possível para o digital. Né? Eu trabalhei no Grupo Globo e sou muito, mas muito agradecido ao Grupo Globo pela oportunidade que eu tive. E o meu contrato foi encerrado no ano olímpico, antes da pandemia, antes do cancelamento da Olimpíada. Eles identificaram que, coach, nós vamos pegar o Gustavo Borges, o Thiago Pereira, que são os atletas olímpicos, eles vão trabalhar uma semana e tá tudo certo, entendeu? Então, não há um interesse, e essa é uma interpretação bem... O Gustavo, agora anunciaram ontem o César Cielo, que legal, pô, já imaginou? O Cielo entende muita natação. Mas eles não contrataram o Cielo, gente, para falar de natação hoje, amanhã, depois da manhã. Não. Eles contrataram o Cielo para do dia 24 de julho ao dia 2 de agosto aparecer lá o campeão olímpico. É só o compromisso com o esporte, ele é limitadíssimo. Então, nós não vamos ter lá, não adianta esperar por aquele movimento que ele não vai vir para nós. Nós precisamos buscar o nosso espaço. Por isso é que eu digo, eu acho que nós precisamos pular o mais rápido possível para o digital, é onde está o nosso futuro. Né? Eu até, para ser sincero, eu fui convidado por uma outra emissora, certo? Para trabalhar na Olimpíada. Mas na medida que me diz, você vai trabalhar aqui, já não me interessa. Porque eu vou para Tóquio. Entendeu? Não Tóquio nós não vamos. Então, paciência, eu vou para Tóquio. Né? Então, o que eu identifico é que, como eu estou, até para fazer uma análise, por exemplo, eu fiz muitas transmissões por televisão, muitas, talvez nos últimos anos até mais por televisão do que presente. Mas quando você faz uma análise presente é diferente. Você tem um contexto maior, você tem informações maiores. Então, para eu levar a melhor informação possível, eu quero estar presente. Então, o que eu digo, eu acho que para que a gente possa ter, vamos dizer assim, a cobertura que a gente deseja, infelizmente, nós não vamos encontrar na televisão, no sistema que está atual. Então, não podemos ficar esperando pela imprensa. Nós precisamos buscar o nosso espaço. É isso. Coach, só complementando você, que eu achei muito legal a iniciativa do COB, do Canal Brasil. Concordo. Foi muito bem estruturado. Concordo. Eu assisti a seletiva olímpica brasileira através do canal. Concordo. E deu muito certo. Eu achei legal. Esse ponto que você levantou é importante. E você sabe que, por exemplo, naquela cobertura, eles havia uma determinação de que o comentarista precisaria ser um atleta olímpico, certo? E aí disse assim, poxa, mas coach, a gente também quer você na transmissão. Você pode fazer a reportagem? Eu disse, olha, fazer eu faço, só que eu nunca fiz. Mas não tem problema, isso é o de menos. O reportagem a gente faz, né? E até me botaram numa saia justa, porque, por exemplo, eu não entrevistaria, coach, eu não acho que seria legal entrevistar o cara que não consegue a vaga. Mas, pela editoria, achou que até deveria ser entrevistado. E aí, e depois até acompanhando, né, na seleção americana, na seletiva americana, todos fizeram índice, né? E teve uma prova que um nadador ganhou e fez só o índice, né? Eles só entrevistavam quem fazia o índice. Mas na seletiva australiana, quem não fazia o índice, eles entrevistavam também, né? Então, foi uma coisa que depois eu vi, o canal Olímpico estava com a razão. Porque era uma saia justa, não foi fácil, digo a vocês que não foi fácil, porque um cara que treina para uma vaga olímpica é um cara que treina há anos. Ali ele fracassou, gente. É o pior momento da vida dele. E vem um cara te fazer umas perguntas, então
Não foi um serviço fácil, mas a gente tenta ali fazer o máximo possível, o melhor possível. Boa. Júlio, quer comentar alguma coisa também? Eu quero comentar ali que o Celso falou que nós temos que melhorar, na hora que ele comentou, as competições regionais, nossa, no Brasil. Eu concordo também, acho que assim, fazer os regionais, porque a região sul, sudeste, centro-oeste, norte, nordeste, e fazer o tipo basquete americano, fazer uma seleção de infantil até o sênior, os 3 melhores de cada prova. É uma ideia minha, os 3 melhores de cada prova, que unia lá no Maria Lenk, lá que é a piscina que nós temos agora hoje em dia, fazia uma seleção, à tarde nadaria os melhores de cada região do Brasil, ganhava categoria, e de manhã seria o absoluto, poderia nadar até o infantil contra um sênior. Entendeu? Ia pro absoluto. Nós temos que mudar também os tipos de competições do Brasil, que nem o Henrique falou, para trazer atrativo também. Isso que eu acho aí, Brasil. Eu queria comentar uma coisa também quanto a essa questão. Já atendi muitos atletas que estão ali tranquilos, começam a se desenvolver, se destacar, e aí vem a imprensa, né? A imprensa eu não vejo como um problema, é um reconhecimento do destaque que o atleta está conseguindo. Mas o atleta tem que tomar muito cuidado, porque é mais uma ferramenta que você pode utilizar, inclusive, a seu favor, como atleta. Mas tomar muito cuidado com o ego. Isso eu falo para todos os atletas que estão aí assistindo também, porque o ego infla e a performance cai. E aí a imprensa vai embora e fala, esse cara não me serve mais. E o atleta depois fica o quê? Me sentiu usado. Porque eles vieram aqui pegar quando eu estou no auge e agora que eu estou por baixo, eles não estão mais. Então, assim, para os atletas, eu destaco, eles estão fazendo um trabalho, né, que é muito bacana, reconhecendo o que você tem feito, a tua equipe, mas lembre-se de que é mais são pessoas que estão aqui te entrevistando e não ficar, nossa, tal TV, tal emissora, ou ele, ou aquilo, não. Pô, que legal, vou te dar entrevista, vamos conceder aqui, vamos reservar um tempo. Eu lembro de uma atleta na borda da piscina que vai passar no jornal ali Pô, e aí, gente, pô, legal, aí só fiz um trabalho antes com ela. Ó, depois, à tarde tem treino. Era antes do almoço, né? Vai dar essa entrevista, almoça e vai pro treino depois. É vida normal, não tem estrelato, né? E assim, eu acho que é só importante a gente lembrar disso, né? O ego pode destruir depois que você começa a ser mais visível. Por isso que a psicologia é bom para uma equipe, né, Paula? Que nem assim, você fala assim, quando a gente tem sucesso, a gente tem que fazer que nem o perfume. A gente tem que cheirar, mas não engolir. Entendeu? É bem isso. Então, acho que a gente... Tem uma coisa que você falou aí, Paulo, que eu acho que é muito importante, cara, mas muito importante mesmo. Agora, mais recentemente, tem se falado muito, né, do atleta com problemas de depressão, pressão, aquela coisa toda. Cara, eu não é que eu acho que não seja verdade, eu acho que sim, só que não é só o atleta, nós também, todas as pessoas. O problema é que o atleta ele tem mais visibilidade, né? Então, como ele tem visibilidade, vocês ficam sabendo. Mas você já pensou, sabe, até o Henrique falou há alguns instantes, o Henrique mencionou o seguinte, a gente tem que se lembrar que o atleta é gente. Mas o treinador também não é? O treinador, quando ele chega para dar treino, se ele está com o salário atrasado, se ele brigou com a mulher, se ele está se divorciando, se ele está com qualquer que seja o problema que ele esteja passando, qual é o espírito que ele entra para dar treino? Você está entendendo? O problema é que, às vezes, nós temos uma certa tendência de glamorização dos problemas. Então, é muito fácil você falar, o Michael Phelps está com depressão. O Anthony Erving com depressão. A Missy Franklin com decepção. Pô, mas ninguém não falou que o cara que limpa a piscina pode ter depressão também. Então, sabe? Então, tipo, eu acho que problemas todos temos, né? E a gente tem que saber enfrentá-los. Eu acho que é importante que a gente converse cada vez mais. E acho que hoje em dia, o Henrique falou muito legal aí que no Brasil as comissões multidisciplinares elas são muito mais presentes que nos Estados Unidos, é uma vantagem, inclusive. Não existe comissão multidisciplinar nos clubes americanos, não tem. Nenhum clube, nenhum. O melhor clube dos Estados Unidos não tem a estrutura que o Minas tem, que o Curitibano tem,
que o Flamengo tem? Não tem. Então, tipo, vamos tirar proveito, porque nós fazemos coisas muito boas no Brasil também. Queria fazer só um adendo também à questão, só um comentário. Atendo, acho que hoje estou atendendo uns 4 técnicos individualmente. 4. Já teve épocas que teve mais, menos. Eu atendo em vários. Eu atendo hoje com o pessoal da esgrima, do vôlei de praia, tem várias equipes que eu tenho contrato e eu vou atender. Eu faço um trabalho com o grupo, eu faço um trabalho com os atletas individualmente e converso individualmente com a comissão técnica para as questões pessoais e profissionais de cada um. Isso é sempre importante. Eu ressalto aí, tem colegas da psicologia também, o quanto é importante fazer um trabalho completo. Não só para um lado, não é unilateral, é global. Né? Já fiz questão de fazer trabalho com coordenador, com diretor de equipe, né? Então, assim, em tudo. Nós estamos, a gente está infiltrado em todos os ramos de uma equipe esportiva. É importante, porque a gente tem que estar ali apoiando, entendendo, conectando, né? Ou expondo. Né? Humanizando, claro, né, as relações. Isso é um ponto bem interessante da gente pontuar. Bem, eu queria... Agora eu olhei o horário e ia falar Paulo, mais do que... Posso só falar um negocinho? Que a gente estava conversando de imprensa, você estava falando da questão do atleta, né, da entrevista, tudo, e eu queria ouvir um pouquinho da opinião de vocês, porque hoje em dia não é só numa entrevista, não é só durante uma competição que o atleta está exposto. A gente tem as famosas redes sociais. E, assim, é como vocês falaram, a gente pode tanto ser muito bom ou pode ser muito ruim, né? As coisas podem virar de um lado para o outro rapidamente. E talvez falte um pouco de tocar nesse assunto, de um treinamento voltado para isso. Eu queria saber a opinião de vocês, porque uma coisa que eu lembro que nas Forças Armadas a gente fazia, que era o media training, né? Então, não era falar o que você pode ou não pode responder. É justamente falar assim, olha, você tem que saber se portar, principalmente no momento que você está representando uma instituição, patrocinadores e tudo mais, você tem assuntos que você pode falar e assuntos que você tem que falar com certa cautela, porque você está com uma pessoa pública, né? Então, a gente está vendo muito, teve até um caso agora da Venturini, com a questão da vacina. Então, você vê que o que o atleta fala no âmbito pessoal dele na rede social extrapola para o profissional também. Vocês acham que talvez é um ponto que a gente pode trabalhar um pouco mais, melhorar um pouco mais, até pensando na imagem do atleta, né? Dele se portar de uma maneira mais profissional? Com certeza. Pode falar, Alex. É o seguinte, essa semana teve uma reportagem muito boa com o Caleb Dressel aqui nos Estados Unidos. E ele, no mesmo dia, ele deletou as contas de Twitter, Facebook, no mesmo dia. Foram 3 redes sociais que ele deletou. E ele só manteve o Instagram, o qual ele só acessa 30 minutos por dia. Então, ele mesmo... para quem não conhece, o Caleb Dressel é um cara muito metódico em tudo que ele faz. Um cara muito religioso. Eu conheço desde menino. E ele é muito metódico nas coisas que ele faz e tudo mais. Então... ele comentou que as redes sociais, para ele, perderam sentido. Inclusive, se você buscar no YouTube, eu acho que até os vídeos apareceram. Tinham vários vídeos do Caleb Dressel, quando ele era um aluno, um garoto em formação, ele fazendo brincadeira, palhaçada, tudo isso sumiu. Ele mesmo deletou os vídeos, porque ele passou a ganhar esse espectro público, né? E aí mais exposto, mais críticas, mais passível ao julgamento. Eu acho que existem os dois lados. Eu acho que existem os lados positivos, e eu falo porque, por exemplo, eu tenho, se somar minhas redes sociais, eu tenho 100 mil pessoas me seguindo, né? Se somar todas as minhas redes sociais. Isso é uma coisa positiva. É positivo. Mas, da mesma forma, você fica exposto. Vai ter o cara que não gosta de ti, vai ter o cara que, quando tiver a oportunidade, vai fazer isso, e você vai ter que lidar com esse tipo de coisa. Na medida em que você vai para um grande evento, uma grande competição, eu identifico como muito negativo, você está se trocando. Porque tem vezes que alguma coisa pode, sim,
te incomodar um pouco mais, um pouco menos. E, por exemplo, no Rio 2016, eu lembro que a Emily Sibon, ela foi uma que mencionou isso, porque a Sibon tinha sido campeã ou vice-campeã mundial em 2015, chegou no Rio, ela não foi bem e acabou colocando a culpa para as redes sociais. E parece que ela leu alguma coisa entre eliminatória e final, enfim. Eu não quero nem olhar para a questão da desculpa, eu quero olhar para a questão da prioridade. E quando você vai para um grande evento, para uma grande atuação, que você vai ter que dar o seu melhor, você tem que estar com toda a tua energia focada para a tua performance. E na medida em que você dissipar a tua energia em coisas que às vezes podem ser negativas, podem te tirar um pouco, vai te tirar este poder que você tinha para levar para aquela coisa que era para fazer o teu melhor. É uma estratégia, né? E nós na Globo, nós fizemos um curso e que a gente... o cara te mandou uma mensagem negativa, você responde. Se ele te ofender, se ele usar um palavrão, você bloqueia e não responde mais. E uma estratégia para você responder o hater é sempre você chamar o cara pelo nome. O cara, você é um porcaria, tu não sabe nada. Aí tu responde pro cara, José, pense bem. Quando você colocar o nome do cara na frente, o cara me deu atenção. Mas vai ter o cara aqui, quer saber de uma coisa? O cara te dá um desaforo, aí esse tu bloqueia. Mas não é fácil, gente, não é fácil. Então, eu, para ser sincero, por exemplo, eu tenho uma estratégia. Todas as pessoas que me mandarem direct, texto de mensagem, eu vou responder. Mas comentário, não dá. Boa. Pessoal, a gente está avançando no horário da live. A gente tem uma questão, que era a última, e teve duas perguntas muito próximas que eu vou colocar. Mas antes eu queria, antes da última pergunta, fazer um anúncio. Pessoal, só perguntar, o som vai ficar ruim se eu tirar o fone aqui? Não, acho que não, tá bom. Então tá bom. Tá perfeito. Olha só, eu só queria já ir agradecendo, né, a live fantástica, a interação de todos aqui. Eu estou pegando todas as perguntas, organizando aqui, tá muito legal. Quem tiver mais perguntas, e agora não vai dar mais tempo da gente responder outras perguntas. Então, quem quiser, vai mandando, vou passando e a gente vai colocando durante o restante da semana as respostas. Queria fazer uma chamada para vocês, live na semana que vem, na terça-feira, aqui no meu Instagram. O tema vai ser lesão de cruzamento anterior, LCA, o drama de muitos atletas de vários esportes. Teremos aqui uma jogadora de futebol feminino lá de Brasília, uma de vôlei de São Paulo, e nós estamos também confirmados já com o médico de um grande time de futebol aí, e que agora foi convocado para a Seleção Brasileira de Futebol também. Vai estar aí falando sobre a patologia, a cirurgia, o pós-cirúrgico, né? E vamos trabalhar bastante, tem bastante casos de atletas que passaram por lesões, e é um tema de bastante relevância. Isso serve não só para quem sofre desse tipo de lesão, mas está sofrendo também com outros tipos de lesões. Então, já queria fazer o convite aí para todos, tá ok? Gente, vamos para a última questão. Deixa eu só fazer um comentário. Vocês estavam falando da depressão, né? Como psicólogo, não posso deixar isso muito para passar direto. Cuidado com o que é depressão, gente, porque muitos estão falando de depressão, mas não sabem o que é depressão. Metade dessas depressões não é depressão. Alguns vão me xingar, pode falar, é frescura? Não, não é frescura também, mas são outras questões. Não vamos patologizar tudo. Você está passando por um problema, por uma dificuldade, tem que resolver. Isso não é depressão, muitas vezes. Então tem que investigar, tem que analisar com cuidado e aí sim discernir o que é uma depressão e o que não é. Vamos trabalhar, vamos discutir isso. Inclusive, teremos na semana que vem, no sábado, um simpósio em Ciências do Esporte do meu grupo de estudos. Nós vamos ter um psiquiatra do esporte lá de São Paulo, né? E ele vai falar bastante também sobre essa questão da medicamentosa em casos de patologias. Então, quem quiser estar convidado, entra aí no Linktree, tem ali a inscrição para o simpósio. Chega de falar disso. Gente, última pergunta, né? Só que acho que é bem pertinente o assunto. Daria uma live inteira falando só de depressão no esporte aí. Vamos lá, ó. Veio uma pergunta aqui do público, duas perguntas. Vou ler as duas. O que temos que fazer para termos nadadores como César Cielo e Ricardo Prado? Se temos bons técnicos, essa aqui já é outra, ó. Se temos bons técnicos e não ganhamos medalhas olímpicas em 2016, não temos bons nadadores?
ou falta exigir mais do atleta? Então, a minha última questão para vocês ia ser, que complementa quais dicas vocês dariam, então, para um atleta virar um nadador campeão? Então, quem pode começar? Eu. Então, lá, em 2016 tivemos medalha, sim. A Poliana Kimoto foi medalha lá em 2016. Nós temos que ter a união aí do Ministério do Esporte, com o COB, com o CBC, com a Federação Brasileira dos Clubes, com o Ministério da Educação, para a gente fazer um calendário, tá? Um calendário, pelo menos de 4, 5 anos, de 8 anos seria ideal, para a gente programar melhor. Tem que ter incentivos para os colégios também, para os clubes, para as academias, incentivos fiscais, para as faculdades, tá? E começar a gente levar os atletas a competirem em alto nível, começar a competir seleções, que nem a gente perdeu, a gente falou que já foi do Multinês, foi da equipe Multinês, uma competição super boa. Então nós temos que começar de novo, levar essa rapaziada a competir. Nós tivemos ali a medalha também que eu fui para o Mundial Júnior, a Viviane Jugbrut, de maratona aquática. Ela nada super bem. Então, uma menina que é nova e pode estar sendo uma promessa para a próxima também Olimpíada na maratona aquática aí. Perfeito. Quem mais pode falar? Eu acho que não é. Eu acho que não existe receita de bolo. Não existe. Eu acho que você pode fazer todo o planejamento, todo o projeto e não dá nada. É um processo. O treinamento de alto rendimento, ele oportuniza, né? Ele vai ser... Você vai, talvez, casar a oportunidade que você tem em desenvolver um bom programa com uma boa geração. Às vezes você tem o programa e não tem a geração, às vezes você tem a geração e não tem o programa, né? Então, o ideal é quando nós conseguimos combinar as duas coisas. Só que eu acho que, para isso, e aí eu estaria muito mais preocupado, muito mais focado em desenvolver o programa. Então, eu acho que para que a gente possa sempre ter a revelação de bons nadadores, eu acho que nós precisamos estruturar todo o programa desde baixo. Não é mandar, veja uma coisa muito importante, viu? Quando eu digo isso, eu não vou mandar os atletas principais embora, não é isso não. Não é isso não, pelo contrário. Você vai fazer algo para manter os atletas principais, oferecer a eles as oportunidades, mas você vai tentar desenvolver algo embaixo. Inclusive, quando surgiu o início da discussão da natação feminina, eu disse uma coisa que eu continuo repetindo. As meninas não precisam de condições iguais. As meninas precisam de condições especiais. Porque existe um histórico cultural e um histórico que acabou se refletindo. Primeiro era cultural, depois ele acaba se refletindo também nas oportunidades e hoje ele é técnico. Então, existe uma diferença a ser contemplada. Então, se você oferecer as mesmas condições, você não está igualando as mulheres ou não, você tem que ter condições especiais. Mas não adianta, toda essa discussão da natação feminina começou quando as meninas foram retiradas de uma viagem para Portugal. Você podia ter levado 40 mulheres para Portugal, que não vai resolver o problema. A questão não é levar uma mulher para Portugal, a questão é, desde a categoria lá de base, já tem mais homem nadando do que mulher, nós não temos mulheres na borda como técnicas, nós não temos mulher na borda da seleção dos clubes principais, das equipes principais, da seleção brasileira. Então, o problema feminino, ele vem de baixo. E você não vai conseguir corrigir baixando o índice da seleção absoluta feminina. Isso é a consequência, gente. Isso é o fim. Então, por isso que eu digo, eu acho da mesma forma, o problema da natação feminina e o problema de se conseguir campeões, na minha opinião, a gente tem que estar muito mais preocupado com o programa, seguir com a elite, não há dúvida disso, mas focar um pouco mais na estruturação de um programa a longo prazo. Bom, eu acho que assim, é um assunto delicado, né? Eu não acho assim, a gente precisava de atletas melhores ou precisava cobrar mais os atletas. Eu acho que depois que passou a Olimpíada, todo mundo olhou para trás e ficou pensando em coisas que poderiam ter sido modificadas, melhoradas, mas eu garanto que até aquele ponto eu vi todo mundo fazendo o melhor que podia até aquele momento.
Eu concordo com o que foi falado em relação geração versus programa, né? Então a gente não pode esperar aparecer uma geração boa, aparecer um menino prodígio e falar assim, agora vamos pensar num programa. Realmente, se o programa estiver rolando, conforme vai aparecendo os bons nadadores, cara, eles entram no programa e vão se dando bem, sabe? Então, realmente, começar na base da pirâmide e fazendo um programa bom, a chance de chegar grandes nadadores chegarem numa Olimpíada e terem um bom resultado são maiores. E a partir do momento que você tem vários nadadores bons, até a questão de pressão em cima de um nadador só diminui, né? Então, assim, cara, eu lembro do Thiago Pereira na Olimpíada, cara, que ele era um ótimo atleta e, assim, tinha uma cabeça muito boa, mas foi uma pressão surreal para ele, porque quando o Cielo não classificou, todo mundo virou e falou assim, agora é Thiago. Então ficou o Brasil inteiro pensando no Thiago, cara. E assim, a gente tinha outras grandes chances de medalhas também. Então, a partir do momento que a gente distribui melhor, se toda a equipe for homogênea, toda a equipe tiver chance, as chances de ter uma medalha com certeza vão ser maiores. É matemático isso. Então, vamos focar no programa, vamos focar na engrenagem rolando. A hora que chegar um talento, ele vai entrar nessa engrenagem e vai ser impulsionado. Então, eu concordo com o que foi falado aí também. Perfeito. Gente, conversa gostosa, fluiu pra caramba. O pessoal tá elogiando bastante aqui o bate-papo. O pessoal aqui concordando, colocando seus apontamentos, tá muito bacana. Mas nossa live tá chegando ao fim, né? Infelizmente, né? Tudo começa, uma hora tem que acabar. E a live é assim também, né? Dá vontade de continuar varando a madrugada conversando, mas eu gostaria de agradecer aos três, né, pela participação incrível, a disponibilidade de prontidão na hora do convite, já, né, na hora. É muito legal, eu gosto muito disso e realmente está contribuindo muito aí para a comunidade esportiva. Então, eu gostaria só que cada um pudesse fazer mais algum apontamento, algum comentário, para a gente poder fechar essa live, então. Bem livre, à vontade, o que vocês quiserem falar. Posso começar? Pode. Vamos lá, por morar fora do Brasil há algum tempo, eu aprendi uma coisa que me fez policiar muito para eu dizer o que eu vou dizer agora. Há uma tendência muito grande, quando você mora muito tempo no exterior, de que tudo que acontece no Brasil é ruim e tudo que acontece fora do Brasil é bom. Então, eu, pelo contrário, eu sou um cara apaixonado pelo meu país, apaixonado pelas minhas coisas que eu tenho, minha família, meus amigos. E eu nunca gostei de dizer que aqui é melhor, ou lá é pior, ou nunca. Eu vou pela linha do é diferente. E eu acho que por mais senso crítico que a gente possa ter, por mais coisas que a gente tenha que corrigir e aperfeiçoar dentro do nosso programa, nós precisamos ter o approach, né, o encaminhamento positivo. E hoje nós tivemos, tanto na visão do Júlio, quanto na visão do Henrique, ambos relataram por diversas vezes coisas positivas. O Júlio, que ele identifica no Brasil, e coisas que ele acha que existem, que são muito boas, e o próprio Henrique, das vivências que ele teve. Então, eu acredito que, nesse caminho, nós vamos ter muito mais perspectiva de encontrar as soluções para o que a gente quer. Então, eu sou muito, muito, muito incomodado com aquelas pessoas que reclamam de tudo, que nada presta, que tudo é ruim. Sabe, o problema não é o problema são essas pessoas, por incrível que pareça. Então, um abraço a todos. Obrigado mais uma vez, Paulo. Foi um prazer. Agradeço. Gostaria de agradecer a todos que estão até agora na live, os que entraram também, que vão assistir depois. Paulo, muito obrigado. Puxa, sempre um prazer estar com o Puxa aí, meu amigão. Henrique, prazer mesmo. Manda um abraço para a Bianca aí, cara. Parabéns, cara. Pô, esse cara é sensacional aí. Parabéns. Gosto de ver tuas viagens, tá? Eu fui lá de moto com a minha esposa para Bonito, que eu tinha visto umas fotos. Tinha olhado o Instagram da Bianca e falei, não, vou lá. Peguei minha esposa e fomos conhecer lá, graças às fotos de vocês lá. Que bom que a gente influenciou positivamente. Influenciou bem positivo, lugar bonito mesmo, mas o teu nome já fala. E gostaria, assim, que a natação brasileira
e que continue sempre com alegria. Nós temos que ter alegria. Tudo que a gente for fazer, fazer com amor e com alegria. Tá? Eu tenho uma atleta aí que sempre fala assim, nós temos que sempre olhar para o ponto positivo. Pode estar caindo chuva, caindo pedra, e ela fala isso. E ela passou ainda com os problemas aí que a gente teve, de ombro, de torso, de braço, e ela olha sempre, ela fala assim, não, mas a gente tem que olhar sempre para o ponto positivo. Então aí o Brasil, acredito que tem tudo para ser uma potência, e vai ser, se Deus quiser. Obrigado, aí, pessoal. Tamo junto. Valeu. Bom, gente, o papo foi muito inspirador, sempre um prazer, né? Então, obrigado aí por poder compartilhar uns minutos aí com vocês. Minhas palavras finais seriam de, como apaixonado por esportes, falar para... Independente, assim, no final o que ficam são as amizades, são os bons momentos, são as risadas, é exatamente isso. Nos perrengues, quando tá chovendo, tá treinando, quando tudo dá errado, no final a gente dá risada disso. Então, o meu recado para os esportistas, para os atletas, o pessoal que está no começo da carreira é aproveitem o processo, tá? Foquem na meta, foquem em ser campeões olímpicos e com certeza alguém vai chegar lá e se não chegar vai ter muita coisa boa no caminho. Natação me proporcionou viagem, amigos, grandes resultados e muita experiência legal. Então aproveitem o esporte e curtam cada momento. Esse é meu recado final para vocês. Obrigado, Henrique. Obrigado, Júlio. Obrigado, Alex. Gente, live fantástica, né? Sempre me surpreendo, assim, é melhor do que a expectativa. A gente, como psicólogo, a gente trabalha muitas expectativas, né? Para viver o momento mesmo e fazer o melhor no momento. E para mim foi um prazer estar aqui, meio que moderando a conversa, trabalhando aqui com vocês, né, nesse diálogo. E só queria agradecer, espero que o pessoal tenha gostado bastante aí. Qualquer pergunta, gente, mandem aí, né? Manda no direct, manda... Depois vai estar disponível no IGTV, dando certa gravação, podem jogar lá, né? Com certeza, nossos convidados aqui vão estar disponíveis aí para tirar qualquer dúvida. E lembre-se, terça-feira que vem, 8h30, próxima live aí falando sobre LCA, lesão. Então, gente, boa noite, muito obrigado. Até a próxima, agradeço muito mesmo a todos. Valeu. Prazer, gente.